Bom dia a todos. Esse momento de agora de manhã, eu queria tratar de um tema que acho que desde 2008 eu venho estudando. Ele, na verdade, é resultado de uma pesquisa que começou no livro 10 das Confissões de Agostinho e extrapolou para vários outros autores, desde, por exemplo, um Tomás de Aquino, para também um Calvino, enfim, e existem vários autores que manifestam essa perspectiva que eu vou trabalhar hoje, que eu vou colocar para vocês hoje. É objeto também de um projeto de publicação, talvez o meu próximo livro vai ser sobre esse tema. E eu queria colocar ele aqui. Foi a primeira vez que na verdade, a primeira vez que eu apresentei ele foi aqui, no primeiro congresso. Foi sobre inteligência humilhada, no congresso onde era luz na mente e fogo no coração. Lembram disso? Então, foi nesse congresso que eu apresentei foi a primeira vez que eu falei sobre esse conceito de inteligência humilhada, e eu venho trabalhando ele, estudando ele em diversos autores, enfim. E a base dele é o livro 10 das Confissões de Agostinho. Eu tenho, de alguma forma, incentivado o pessoal do seminário a depender um pouco menos dos comentadores. A gente acaba lendo muitos comentadores, e a leitura, que é boa, são comentários muito bons, mas não substitui a leitura dos clássicos, a leitura daqueles textos que precisam ser encarados. Então, tem muita gente falando de Agostinho, mas nunca leu uma página das Confissões de Agostinho. Tem muita gente falando de Tomás, piorou. E pouca gente lendo o texto mesmo de Tomás de Aquino. E, enfim, tem muita gente falando de autores, sei lá, da era cristã e importantes para a história da teologia. E a gente parece que faz mais ou menos com a história da igreja o que a gente faz com a Bíblia, o que não deveria. Em vez de ler a Bíblia em primeiro lugar e malhar o texto, para depois de ler o texto, ver se a gente concorda ou não com o comentador, a gente primeiro vai para o comentador para ver se a Bíblia concorda com o que ele está dizendo ou não. E ainda mais se o comentador é um Donald Carson, se o comentador é um comentador muito bom, ele tem uma força de autoridade tão incrível que, bom, se Carson falou, e provavelmente ele vai estar certo, mas se ele falou, então a gente simplesmente joga de lado toda e qualquer necessidade de um enfrentamento do próprio texto. E a gente faz isso também com a história da igreja, a gente vai lendo os comentadores e a gente não vai lendo os textos. E com isso a gente perde cultura bíblica, a gente perde aprofundamento no texto. E eu queria, em especial, trabalhar dois textos. Eu estou usando, acho que a melhor tradução que a gente tem para o português das Confissões, que é uma tradução publicada pela Imprensa Nacional Casa da Moeda de Lisboa, uma boa, excelente tradução das Confissões. Ela estava esgotada, agora eles voltaram reimprimiram uma segunda edição com algumas correções. Foi uma tradução já premiada, uma belíssima tradução mesmo. E eu vou trabalhar com vocês com base nessa tradução, feita por Manuel Barbosa da Costa Freitas e José Maria Silva Rosa. E é justamente o livro 10. Como que a gente pensa as confissões? Em especial, quando a gente lê as confissões, a gente precisa ter em base as Confissões de Agostinho divididas em duas partes. Eu vou falar um pouco sobre essa estrutura da obra, para depois falar um pouco sobre o tema da inteligência humilhada e o conceito de inteligência humilhada. Primeiro, as Confissões é uma obra de maturidade, não é uma obra de um teólogo iniciante. Não é também a obra de um iniciante no chamado pastoral, já é a obra escrita por um pastor com seus 50 e poucos anos de idade, já renomado, já reconhecido pela igreja e já bispo da igreja de Hipona. E ele resolve, então, escrever as Confissões. As Confissões, elas representam, portanto, um texto que Agostinho vai entregar para os seus leitores, e ele vai ser, na verdade, uma obra-prima da cultura e da literatura cristã, porque ele escreve para a igreja, mas não para a igreja. As próprias Confissões, ela em si é paradoxal. Ela é um texto entregue para as pessoas da igreja ler. Elas precisam ler esse texto, mas quando elas leem esse texto e começam a ler esse texto, elas se sentem intrusas, porque o texto não foi escrito para elas, o texto foi escrito para Deus.
Ele toma como leitor Deus. Mas por que é paradoxal? Porque nos céus não tem o primeiro exemplar das confissões. Deus não leu as confissões de Agostinho do ponto de vista como nós, que vamos pegar o texto e ler. Mesmo porque ele não precisa. Mesmo porque não é necessário Deus ler as confissões de Agostinho. Porque antes que a palavra chegue à boca, Agostinho sabe que Deus já conhece toda. Então as confissões que ele escreve para Deus, na verdade ele escreve não para que Deus leia, ele escreve para Deus, mas para que a igreja leia aquilo que ele não está falando para a igreja, mas aquilo que ele está falando para Deus. Então isso é fazer teologia corandeu. Esse é um princípio teológico de Agostinho. O princípio, principalmente das confissões, o princípio de fazer teologia diante de Deus, fazer teologia para Deus, e ao fazer teologia para Deus, fazer para a igreja. Então eu acho que nesse primeiro momento, o desafio das confissões representa para nós, que nos interessamos por teologia, como o desafio de fazer algo para Deus, mas que tem que, ao mesmo tempo que se dirige para Deus, se dirige para a igreja. Não pode ser uma obra que tem o caráter meramente voltado para Deus, sem nenhuma necessidade de alcançar a igreja, e não pode ser um tratado voltado para as necessidades da igreja que não contemple a apreciação de Deus. Então é o teólogo que coloca todo o seu esforço de pensamento à prova, como se o seu pensamento estivesse num tribunal, em que neste tribunal quem vai julgar é Deus e a igreja. Então é o teólogo que submete todo o seu esforço de pensamento para entregar a Deus, entregando ele também para a igreja, na medida em que ele faz para a igreja aquilo que ele faz para Deus. Então a igreja não pode ser melhor abençoada senão por teólogos que, ao fazerem para ela, na verdade estão fazendo para Deus. Deus, nesse aspecto, é aquele ser que controla o teólogo, mas que ao mesmo tempo garante à igreja que esse teólogo corandeu, esse teólogo que se coloca diante de Deus, vai entregar algo para a igreja que antes foi entregue para Deus. Então esse é o trabalho das confissões. E aí o que é curioso? Quando você está diante de Deus, a ideia é de que você não pode colocar absolutamente nada que seja duvidoso ou seja mentiroso. E a grande pergunta é: o que leva um bispo já renomado, já reconhecido, com uma autoridade reconhecida, abrir o livro de sua vida para, do livro 1 ao livro 9 das Confissões, relatar tudo o que ele foi, dizer tudo o que ele fez, e mostrar todo o percurso dele até o cristianismo, mostrar as fraquezas de sua humanidade, as fraquezas de seu caráter, as fraquezas de sua moral. Esse é o segundo momento do que representa as confissões para um teólogo. Um teólogo que faz teologia corandeu, mas é um teólogo que também não alimenta na sua congregação e no seu ambiente a ideia do teólogo herói, a ideia do teólogo que vai construir uma teologia e que ele tem que se preocupar, portanto, com a sua imagem, que ele tem que se preocupar, portanto, em passar a imagem de alguém perfeito, de alguém que não tem erros, de alguém que não tem embates morais. E Agostinho faz isso, ele faz isso sem o menor pudor. Então é o pastor que não se preocupa em manter a mente de sua congregação uma imagem cristalizada do bispo. Então ele apresenta 9 livros para dizer o que ele foi. Então ele vai contar desde situações como na infância ele roubou as frutas do vizinho, e em toda essa problemática que é muito famosa, não é? O que ele levanta é: puxa vida, eu roubei mais do que eu precisava, eu não roubei aquelas frutas porque eu estava com fome e eu queria comer, eu roubei aquelas frutas porque eu queria irritar mesmo, foi pelo prazer de irritar. E a pergunta é: eu senti prazer nisso, eu senti prazer no mal. O que é isso que no homem faz com que ele sinta prazer na maldade, prazer naquilo que não é correto, prazer naquilo que não é bom?
Não é? Eu acho que são os mesmos embates do Lewis no cristianismo puro e simples. Do Lewis que se pergunta exatamente sobre isso, sobre a questão do desejo pelo mal. O que é isso que coloca em nós esse desejo, que alimenta em nós esse desejo por algo que é ruim? Então, Agostinho ele faz isso. No primeiro momento ele vai dizer o que ele foi, e ele vai tentar questionar isso, vai mostrar o caminho dele até a transformação desse coração. A teologia de Agostinho é uma teologia do coração, e o coração para Agostinho é o centro de toda a existência humana, o centro tanto do raciocínio como das emoções. Essa coisa de separar e colocar essa ideia de que o coração é o lugar das emoções e que a mente é o lugar do raciocínio, para Agostinho isso não funciona. Para Agostinho o coração é o lugar da mente, é o lugar da inteligência, é o lugar do raciocínio e é o lugar das emoções, é o lugar do sentimento, é o lugar das afecções. Coração para Agostinho é o centro, é aquilo que garante a centralidade do ser humano. É ali que vai operar a mente, é ali que vai operar as emoções, é ali que vai operar tudo. É ali que a palavra vai ferir, é ali que a palavra vai tocar, é o coração do homem. E é claro que ele parte dessa perspectiva porque ele é um cristão, porque ele parte de um princípio bíblico. Do livro 10 para frente a história muda um pouco, que é o que nos interessa. Se antes o que interessava para Agostinho era falar o que ele foi e fazer uma leitura de si mesmo, do livro 10 para frente é o que é Agostinho, quem eu sou agora, não é? E por isso que ele vai abrir, e aí eu queria convidar você para ler comigo. Ele vai abrir o livro 10, obviamente não falando com você, não falando com o leitor, somos intrusos, a gente está vendo uma conversa dele com Deus, e ele vai dizer para Deus e ao mesmo tempo dizendo para nós essa virada temática das confissões. Ele vai dizer lá, né? Que eu te conheça, ó conhecedor de mim, que eu te conheça tal como sou por ti conhecido. Queria convidar você a olhar um pouquinho para essa frase e pensar um pouco nela. Deixa essa frase, pensa um pouco nela. Reflita um pouco nessa sentença que abre o livro 10. Tem mais folhas aí, sobrando? Então acho que é melhor sentar junto. Tenta sentar junto, porque acho que não tem folhas suficientes. Então, que eu te conheça, ó conhecedor de mim, que eu te conheça tal como sou por ti conhecido. Do que Agostinho está falando aqui? De um desejo? Ou de uma possibilidade? De um desejo de algo que é possível, ou do desejo de algo impossível? No primeiro momento a gente diria parcialmente, né? E por que a gente pensa nisso, conhecer Deus na totalidade? Porque ele faz um contraponto com que conhecimento? O dele. Qual é o desejo de Agostinho? É ter um conhecimento de Deus? Não, porque isso ele tem. Não é desse conhecimento que ele tem que ele está falando. O que ele está falando é de um conhecimento paralelo. Qual seria o conhecimento paralelo? O conhecimento que Deus tem de nós. É o paralelo. Conhecer-te, ó conhecedor de mim. Então são dois movimentos. É o conhecimento daquele que quer conhecer Deus e daquele que nos conhece. Está dizendo, conhecer-te, ó conhecedor de mim. E aí ele vai dizer o como. Conhecer-te como eu sou conhecido por ti. Como nós somos conhecidos por Deus? E aí a gente tem a ambiguidade do termo conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus pode significar tanto o conhecimento que temos dele, como o conhecimento que ele tem de nós. E essa é a primeira coisa que a gente precisa desfazer aqui, para poder entender do que ele está falando. Ele está falando de dois tipos de conhecimento. Ele está falando do conhecimento que ele deseja ter de Deus, que é de um tipo, e do conhecimento que Deus tem,
que é de outro tipo. Qual é o tipo de conhecimento que Deus tem? Existe alguma coisa em nós que Deus não conheça? Existe algo em nós que Deus não saiba? Existe alguma coisa que a gente possa simplesmente chegar diante dele e dizer: Senhor, faltou dizer uma coisa que o Senhor não sabe. Tem uma coisa aqui dentro de mim que eu ainda não te disse. Então eu preciso te revelar, porque senão você não vai saber, não vai me conhecer direito. Existe? Não. A relação com Deus é constrangedora, porque Ele conhece tudo o que nós somos. E para eu desejar conhecer Deus desta maneira, é porque a forma pela qual Deus me conhece, não só é diferente da forma que eu o conheço hoje, como também é necessário que seja diferente da forma pela qual eu mesmo me conheço. Porque se Deus me conhece da mesma forma que eu me conheço, o conhecimento de Deus não é em nada superior ao conhecimento que eu tenho de mim mesmo. Portanto, o conhecimento de Deus, de mim mesmo, só será superior ao conhecimento que eu tenho de mim mesmo, se Deus souber mais de mim do que eu mesmo sei de mim mesmo. Então, a relação de distância em termos de nosso conhecimento de nós mesmos e o conhecimento que temos de Deus, em relação ao conhecimento que Deus tem de nós, é absurda. É a diferença entre parte e todo. Um conhece em parte aquilo que Deus é e aquilo que se é. Do outro lado, Deus que tem um conhecimento exaustivo de si mesmo e de toda a sua criação, de todos nós. Isso coloca um distanciamento impressionante entre homem e Deus, entre aquele que busca o conhecimento de Deus e o Deus que conhece. Por quê? Porque a gente se coloca numa situação de tamanha humilhação que a gente precisa saber algo mais dele, não através de nós mesmos, porque conhecemos dele não o todo, mas uma parte. Então isso significa que para conhecermos o que dele não conhecemos, precisamos que ele revele, que ele se revele. E a situação é tão humilhante que o nosso conhecimento de nós mesmos, ele também é parcial. E porque ele é parcial, para sabermos de nós mesmos aquilo que de nós mesmos não conhecemos, não basta uma investigação autocognitiva. Eu preciso da revelação dele, não só daquilo que ele é, mas daquilo que eu sou. Em outras palavras, a revelação divina, Deus se revela. O objetivo da revelação de Deus não é apenas revelar-se a si mesmo, mas no ato de revelar-se aquilo que dele não podemos conhecer por nós mesmos, ele também revela de nós aquilo que por nós mesmos não podemos conhecer. Agostinho aqui, ele está entrando na esfera daquela distinção clássica. É óbvio que eu estou falando um monte de coisas aqui pelo contexto. Eu estou dando os contextos porque a gente tem muito pouco tempo. Eu quero ser bem breve para a gente abrir para as perguntas. Então, ele está fazendo uma distinção que ele vai esclarecer principalmente no ponto 6, no parágrafo 6, que não está aí, mas depois você lê as confissões, você vai encontrar, que é a distinção entre o conhecimento natural de Deus e o conhecimento escriturístico, ou o conhecimento revelacional de Deus, o conhecimento através da palavra. O conhecimento natural de Deus é o conhecimento que todo ser humano pode ter de Deus. É um conhecimento que nos dá o vestígio de Deus. Agostinho é quem começa essa interpretação que vai atravessar a Idade Média e que vai classificar dois tipos de revelação de Deus, uma vestigiosa e outra imagética. A vestigiosa é a ideia da criação como vestígio de Deus. Eu gosto de pensar essa questão do vestígio de Deus com a minha filha. Um dia eu disse para minha filha para não comer chocolate, e ela comeu. E aí eu disse assim: filha, por que você comeu chocolate que o papai disse que não era para comer? Ela falou assim: papai, não comi chocolate nenhum. Com a cara mais deslavada do mundo. Eu disse: filha, você comeu chocolate. Não, papai, eu não comi chocolate. Com uma certeza e uma convicção que até eu quase fiquei convencido. Disse: não, filha, você comeu chocolate. Falei: papai, eu não comi o chocolate. Filha, vem cá. Peguei na mãozinha dela e aí fui fazer uma confrontação agostiniana com ela. Botei ela no meu colo, levei ela no banheiro e disse assim: filha, olha no espelho.
Aí quando ela olhou no espelho, ela viu a cara toda lambuzada de chocolate. Ela disse, como é filha de Adão, né? Papai, não fui eu, o chocolate veio parar aqui. Enfim, eu lembro que quando eu disse, filha, por que você comeu chocolate? A primeira coisa foi o espanto. O espanto dela era, não é possível, não tinha ninguém lá. Só estava eu e o chocolate e eu. Não tinha mais ninguém à minha volta. Como é que esse cara estava lá? Meu pai não estava lá, como é que ele sabe que eu comi? Então ela vai desmentir, porque não tinha ninguém lá, só estava ela e o chocolate. Então ela vai desmentir até a última instância, mas ao mesmo tempo com a dúvida, como é que ele sabe que eu comi o chocolate? E como é que eu tenho certeza que eu comi o chocolate? Pelo vestígio. O vestígio não é a fotografia do pecado da Heloísa, é apenas a prova do pecado da Heloísa. Diante do vestígio a gente não tem dúvida. Por que nas investigações policiais o princípio é de teologia natural? Não pode mexer na cena do crime, já viram isso? Se mexe na cena do crime, acabou. Porque o cenário do crime diz para você tudo o que aconteceu. O vestígio diz para você, ele é para você como uma prova. Se você mexe no cenário, acabou, você vai perder o vestígio. Então, a teologia natural, ela se baseia no vestígio, naquilo que se apresenta na natureza como a pegada de Deus. Deus passou por aqui. E o que Agostinho vai dizer é, a natureza vai dizer, há um Deus. Você vai olhar para a natureza e a natureza vai olhar para você e vai dizer assim, sim, há um Deus. Mas se você quiser saber mais sobre Ele, procura-o acima de nós. E quando a natureza faz isso, a natureza está dizendo para Agostinho, e Agostinho quando faz isso com a natureza, ele está justamente dizendo que a natureza ela vai nos dar apenas um conhecimento de que Deus existe, mas ela não vai, neste conhecimento, dizer quem de fato é, não vai nos dar o rosto, não vai nos dar a imagem de Deus e também não vai nos dar a imagem de quem nós somos. Por mais que uma flor seja bonita, bela e diga, puxa, ela é resultado de um design inteligente, ou é resultado de um criador inteligente, ou de uma causa inteligente, não importa aí as vertentes teológicas, não é? Ela nunca vai aparecer para você com uma cara sisuda e dizer assim, você é pecador. Vai abrir um sorriso e dizer, mas Jesus morreu na cruz para te salvar. É esse tipo de conhecimento que vai revelar quem nós somos, realmente somos, e quem Deus é como Redentor, a natureza não vai nos oferecer. O mundo natural não vai nos oferecer. Isso é algo que Deus vai comunicar e que Ele não vai comunicar através de seus vestígios, Ele vai comunicar através de sua palavra, Ele vai comunicar através dEle mesmo, através de seu Filho Jesus. Então a gente vai ter dois movimentos, um movimento de conhecer Deus, que apenas Ele existe, e um conhecimento que vai nos dar algumas informações daquilo que Ele é, e que não é a natureza que vai dar, mas é a Escritura. Mas mesmo assim, essa Escritura vai nos dar ainda parte, vai nos dar um conhecimento em parte. E Agostinho, quando faz essa citação, que eu te conheço, ó conhecedor, que eu te conheça tal como sou por ti conhecido, esse tal como sou por ti conhecido, ele é exatamente como encerra o versículo 12 de 1 Coríntios 13, que vai dizer, olha, hoje, agora a gente conhece em parte, lá na frente a gente vai conhecer como todo. Hoje vemos por espelho, amanhã veremos face a face. E aí como termina o versículo? Tal como somos conhecidos por ti, por Ele. Então esse tal como sou conhecido por ti, não é algo que Agostinho tira da cabeça, é algo que Agostinho vai buscar na Escritura, é algo que Agostinho está amparado na Escritura, e está dizendo, olha, o que eu desejo, o que eu quero, é o que Paulo está mostrando ali na Escritura, o que todo cristão gostaria de e desejaria conhecer. Conhecer Deus, não da forma como nós podemos conhecer hoje, mas da forma como Ele nos conhece. E isso coloca os distanciamentos. Um Deus que vê o todo, o homem que vê a parte. Ora, se estamos diante de um Deus que vê o todo e nós vemos a parte, isso coloca a nossa inteligência em xeque. Isso coloca todo o nosso conhecimento da verdade em xeque, na medida em que coloca todo o nosso conhecimento da verdade na dependência daquele que revela, na dependência daquele que ilumina. Vamos caminhar mais um pouquinho. E aí ele diz, ó virtude da minha alma, está falando de Deus, né? Entra nela e molda-a
a Ti. É como se Deus fosse superior ao nosso coração, infinitamente superior, Ele fosse uma grandeza superior e infinita. Mas o que Ele está pedindo é: Senhor, eu sou muito pequeno, minha alma é muito pequena, molda minha alma, alarga minha alma para que ela possa caber toda a Tua grandeza. É isso que Ele está dizendo. Mexe com as minhas estruturas para que as minhas estruturas sejam capazes de compreender Tua revelação, porque do jeito que a minha estrutura está, eu não compreendo aquilo que o Senhor quer revelar. Em outras palavras, o que Ele está tentando mostrar é que, e Ele está suplicando a Deus, é que Deus alargue a sua maneira de ver o mundo, que Deus alargue a sua maneira para vê-lo, que Deus trabalhe em seu coração para que seu coração seja capaz de enxergar aquilo que ele, nesse exato momento, não vai conseguir enxergar, por causa exatamente da sua limitação. Que haja no coração do homem, que haja no ser do homem um agir de Deus que o alargue, que modele, que molde esse coração para o conhecimento que Ele quer revelar. E é claro que toda a relação aqui é a relação das núpcias, toda a relação aqui é a relação do conhecimento, que não é um mero conhecimento intelectual, mas é o conhecimento daquele que tem a união com Deus, que na união com Deus conhece aquele a quem se une. Ele vai usar expressões que é uma expressão que é usada para se referir à união de Cristo com a igreja, né? Ó virtude da minha alma, entra nela e molda a ti, para que a tenhas e a possuas sem mancha nem ruga. É a imagem do casamento, né? Da igreja com Cristo. E aí ele diz: esta é a minha esperança. Então, a esperança do cristão é a esperança de conhecer a Deus tal como nós somos por Ele conhecidos. Isso está expresso desde o início das confissões, quando ele diz: fexte-nos ad te, fizeste-nos para ti, et inquietum est cor nostrum, e o nosso coração permanece inquieto, donec requiescat in te, enquanto ele não descansa em ti. Então, o cor inquietum do homem não é o cor inquieto que encontra a paz e o sossego na conversão. Muita gente interpreta errado Agostinho aqui, principalmente evangélico, interpreta muito errado Agostinho, quando vai dizer que, citam essa passagem que é muito famosa para falar da conversão, que quando há o encontro com Cristo, o sujeito fica pacífico, em paz. Não é do encontro com Cristo que ele está falando aqui, o que ele está falando aqui é da morte. O que ele está dizendo é que nosso coração vai permanecer inquieto até encontrar Deus, até ver Deus face a face. Então não espere uma teologia de sossego, não espere uma teologia de descanso, não espere uma teologia acabada, não espere uma teologia pronta, não espere um edifício construído e dito: pronto, está aqui o meu serviço, fiz o que eu tinha que fazer, está resolvido. Não espere um esforço de pensamento, de teologia, que dê conta de toda a revelação de Deus aqui nesse mundo que a gente está vivendo. Faça a teologia sabendo que a tua teologia não vai dar conta. Faça a teologia sabendo que tudo aquilo que você fizer não vai dar conta daquilo que Deus é. É disso que ele está falando. Ele já está dizendo que todo o nosso labor teológico, ele já vai começar carente e vai terminar carente. De que toda a nossa construção teológica já vai ser uma construção teológica que não vai dar conta do todo. Ela vai sempre faltar alguma coisa. E esse faltar alguma coisa revela exatamente a nossa inquietação. A inquietação desse menino que rouba as frutas e se pergunta pelo problema do mal e pelo desejo que o homem tem pelo mal na sua juventude, que vai tomando, vai inquietando o coração dele e que inquieta hoje o coração dele como bispo de uma igreja e que vai inquietar ele até escrever a outra obra maravilhosa que se tudo der certo, a Vida Nova vai conseguir lançar, que é as Retratações de Santo Agostinho, que é outra obra maravilhosa, que mostra a inquietação do bispo até o final da vida dele, onde ele vai retomar toda a obra e vai dizer: faltou isso, faltou isso, faltou isso, faltou isso. Só vai ver falta, só vai ver coisa que está faltando na teologia dele, coisa que precisa resolver, coisa que precisa prolongar, coisa que precisa dizer melhor, coisa que precisa ajustar melhor. Então hoje a gente vê, e é muito incrível hoje, principalmente no movimento da internet, principalmente os seguidores calvinistas do Choing, os choingianos,
Os caras que fecham todo o sistema, que dizem, isso aqui é o que o Evangelho diz e pronto, isso é o que Deus é e ponto, a coisa está fechada, está resolvida. Então é o problema do mal resolvido. É o cara que vai chegar, é o problema da liberdade humana e da soberania de Deus resolvida, não tem discussão nenhuma, está tudo resolvido, não tem polêmica. Crente que pensa em tensões, em paradoxos, a frase que eles vão repetir o tempo todo, né? É porque tem câimbras no cérebro. Então, a ideia de que a gente tem uma formulação já pronta. Calma, gente, teologia é canteiro de obras, a gente está lidando com material de uma grandeza maior do que a nossa. E é isso que Agostinho está tentando mostrar nesse texto, não é? Pois as restantes coisas desta vida, tanto menos se devem chorar, quanto mais por causa delas se chora, e tanto mais se devem chorar, quanto menos por causa delas se chora. Ele está contrastando, não é? Puxa vida, a minha maior felicidade seria ver Deus face a face, conhecê-lo tal como sou, por Ele conhecido, mas hoje eu me vejo apegado a tantas coisas, e chorando por tantas coisas, desejando tantas coisas como se fosse a felicidade última da minha vida, como se ao encontrar essa coisa meu coração inquieto se tornasse quieto, e quanto mais eu encontro essas coisas, mais eu encontro o meu desespero, porque essas coisas não respondem à minha inquietação parece que vai permanecer até os céus. Então é o sujeito que, o que Agostinho está dizendo é, ao mesmo tempo que você não vai ter uma teologia pronta, não espere que você vai encontrar alguma coisa nesse mundo que vai fazer você feliz plenamente, e vai dizer, olha, resolveu, está em paz. Então é o sujeito que diz assim, eu acho que quando eu entrar na faculdade, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo e vou me realizar. Aí o sujeito entra na faculdade e descobre, não, rapaz, acho que eu vou ser feliz quando eu sair desse negócio aqui. O cara não vê a hora de sair da faculdade, antes era a hora de entrar, agora no 4º ano, 5º ano, ele não vê a hora de sair. Quando eu sair daqui eu vou ser feliz. E aí o cara descobre que tem que fazer pós-graduação, ele diz, quando eu entrar na pós-graduação eu vou ser feliz. Aí o cara tem a mesma experiência, quando eu sair desse programa de mestrado, de doutorado eu vou ser feliz. E aí o cara vai de mestrado a doutorado, doutorado após doutorado, e pós-doutorado, ele vai para a família, quando é, né? O casamento, quando eu casar eu vou ser feliz, quando eu tiver filhos eu vou ser feliz, quando eu for pastor eu vou ser feliz, quando eu tiver netos eu vou ser feliz, quando eu for bisavô eu vou ser feliz, mas nunca o cara pensa, quando eu morrer eu vou ser feliz. Então o que Agostinho está mostrando é, os cristãos têm que ser realistas, eles têm que olhar para o mundo e dizer assim, não há nada aqui que vai me fazer feliz, eu sou como uma flecha que Deus lançou, e que o alvo é Ele mesmo. Ela vai ficar inquieta, no movimento de inquietude, e ela só vai estacionar quando ela atingir o alvo para o qual ela foi lançada, que é Deus mesmo. Então o cristão, para valer, não vai olhar para nenhuma circunstância dessa vida e apostar nessa circunstância como sendo a resolução e a quietude de toda a sua vida. Porque no momento em que ele estacionar algo e dizer, esse algo é a felicidade de minha vida, ele já é um cristão idólatra, ele cai em idolatria. E o objeto da idolatria pode ser coisas, pode ser pessoas, como pode ser teologia. E o que Agostinho está batendo aqui de frente, ele vai bater de frente no livro 10, é com as teologias transformadas em ídolos. Quando a gente cristaliza uma teologia e diz, isso é Deus. Porque e aí ele termina essa primeira parte dizendo, mas tu amaste a verdade, porque aquele que a põe em prática alcança a luz. Então aqui é a ideia de que a prática da verdade é que traz a luz, e não o contrário. Não é a luz, não é o entendimento que faz o sujeito praticar a verdade. O que ele está convidando é que o sujeito pratique a verdade para que venha a luz. E essa prática da verdade, e a gente pensa, mas o que é isso? Mais à frente ele diz o que é. Também a quero pôr em prática. Onde que põe em prática? No meu coração. O que é a prática da verdade para Agostinho? É o amor à verdade. Então, o que vem antes da iluminação? O que vem antes da sabedoria e da inteligência? O amor à verdade. Então, antes de conhecer a verdade, a experiência do teólogo tem que ser do amor. Antes do conhecimento vem o amor.
antes de ter o conhecimento da verdade, o que o teólogo tem que ter é a experiência do amor pela verdade, porque é o amor pela verdade que vai alimentar a busca dele pelo conhecimento da verdade. Quando ele perder o amor pela verdade, quando ele já não amar mais a verdade, quando ele já não mais acreditar na verdade, quando ele não desejar mais a verdade, ele pode se tornar um sofista, pode se tornar um retórico, um mero retórico, mas ele não vai se tornar um amante da verdade. O amante da verdade é aquele que vai procurar a verdade acima de tudo. Então, o amor tem que vir antes do conhecimento. A experiência do amor antecede a experiência do conhecimento. A experiência do amor, ela vem antes da experiência da teologia. Então, antes de se tornar teólogo, tem que se tornar amante da verdade, tem que se tornar amante de Deus. Antes da experiência do processo de formação de conceitos sobre Deus, o teólogo tem que ter a experiência do amor a Deus. Então, o que Agostinho está dizendo no primeiro momento é como é que você vai falar daquilo que você não ama. Então, em primeiro lugar, ame para depois você falar daquilo que você ama, porque a teologia vai ser esse produto, o produto de toda a tua experiência de amor da verdade. E esse amor que vai te levar para a busca, que vai te levar para o conhecimento. E aí ele vai dizer a forma. Diante de ti, aí a expressão latina é coram Deo. Então, diante de Deus, então diante do juiz, é o tribunal, né? E diante do juiz, ele vai praticar a verdade no coração por meio da confissão. E diante de muitas testemunhas, ou seja, da igreja, dos seus leitores, através do quê? Do texto escrito das confissões. Então, como é que ele vai praticar a verdade? Primeiramente, aonde? No coração. Então, olha para mim, presta atenção, não pisca. Se Deus para você, se Deus, na tua consciência, é alguém que conhece o teu coração mais do que você conhece, e a verdade é a adequação daquilo que você fala com aquilo que está no coração, se ao você falar para Deus algo que não está no coração, o que vai acontecer? Deus vai bater em você e dizer assim: filhinho, você mentiu? Não, é você que vai entrar em contradição consigo mesmo. E o problema é que ninguém consegue entrar em contradição consigo mesmo. O problema é que uma contradição consigo mesmo não é sustentável. Vou dar um exemplo. Você não consegue acreditar em algo que... Você não consegue continuar acreditando em algo que você não tem mais possibilidade para acreditar. Entendeu o que eu falei? Você só consegue acreditar em algo se houver uma possibilidade anterior para crer nisso. Se essa possibilidade te é removida, você não consegue mais crer. Vou dar um exemplo. Você está num barco, e esse barco afunda e você fica pendurado lá no madeiro, boiando. Se você luta e não se entrega, é porque você acredita que a guarda costeira pode encontrar os sinais do afundamento do navio e pode ir até lá te buscar. Então você se agarra àquele madeiro com toda a sua força e continua ali com toda a tua força esperando a hora do salvamento. Mas a pergunta é: como esperar e continuar esperando tendo a certeza de que não apareceu no sinal do salvaguarda a presença do navio que caiu a pique, que foi a pique? Como continuar amando Deus tendo a certeza de que Ele não existe? Como crer que Deus existe se eu tenho certeza de que Ele não existe? Então, eu primeiro preciso que a existência de Deus seja plausível. Se ela é plausível, eu posso crer. Se ela não é plausível, eu simplesmente não posso nem exercer a minha fé. Então, num primeiro momento, o que a gente vai ver Agostinho colocar é o coração como sendo essa plausibilidade da sua confissão. Se o meu coração já é para mim aquilo que acontece e que eu vou colocar para Deus, se Ele já conhece o coração, aquilo que eu falar, se eu estou dizendo para Ele com a minha boca, o que não corresponde com o coração, a gente vai ter o problema da contradição interna. E esse problema é que a gente não vai conseguir dizer isso para Deus. É como minha filha, que não consegue sustentar diante de mim que não comeu chocolate quando eu estou vendo que ela comeu chocolate, quando ela sabe que eu sei que ela comeu chocolate. Quando ela sabe, ela não consegue continuar lutando contra.
Ela só consegue afirmar, não, eu não comi, quando ela tem na cabeça dela que é possível que papai esteja enganado. Quando ela tem certeza que papai não está enganado, ela não consegue mais continuar a crença dela de que vai conseguir me enganar. Então, a ideia é muito simples. A ideia é o seguinte: existem dois verbos, um verbo daqui de dentro e um verbo de fora. A prática da verdade é a prática da consciência de que aquilo que eu digo para Deus corresponde com aquilo que está aqui no coração. Entendeu isso ou não? Isso significa não só no discurso, isso significa nos atos. Então é a busca do cristão pela coerência do discurso e do coração. Eu não posso agir de um jeito e o coração de outro. Eu não vou conseguir andar o coração indo num lado e meus atos do outro. Isso vai ser um problemão no século XII com Anselmo. Os seminaristas estão com o coração indo para um lado e o discurso para o outro. Aí ele escreve o monólogo e depois o proslogo, para dizer o seguinte, para trabalhar um texto de Salmos que diz o louco, em seu coração não há Deus. Não é que ele não diz com a boca. Ninguém é doido de dizer com a boca que Deus não existe. O problema do louco, do incipiente, não é o discurso, não é o verbo exterior, é o verbo interior, é aqui dentro. Diz o louco, mas é onde que ele diz? É aqui no coração, porque o coração está caminhando contra e o discurso está caminhando a favor. Então Anselmo precisa dar uma prova da existência de Deus que vai lidar não com o discurso, que vai lidar com onde? Com o coração. É aqui que a coisa precisa ser resolvida. O problema da nossa relação com Deus, ela começa aqui. Então o que Agostinho está dizendo é, o teólogo ele vai ter que ordenar o coração e o discurso. Eles dois têm que caminhar. Se você faz teologia diante de Deus, você não vai poder, se você coloca Deus como aquele para quem você vai prestar contas com a teologia, você não pode falar uma coisa que o coração não está falando. É disso que ele está falando, que o teólogo vai ter que colocar o coração dele no texto. Não vai poder ele dizer, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem meu coração, isso aqui é só raciocínio, isso é só lógica, meu coração, eu não creio nisso, mas isso é o que a fé cristã está dizendo e é o que a igreja diz o tempo todo. Não, ele não vai conseguir esse descompasso de, olha, a igreja diz que o nascimento de Cristo é virginal e ele não crê. Ele não vai conseguir fazer isso, ele vai ter que colocar o coração junto com a crença. As duas coisas vão ter que andar juntas. E é isso que é complicado. Como é que a gente vai dizer uma coisa para Deus que a gente crê com a boca, mas não crê com o coração, se a gente está dizendo para Ele? A oração já fica constrangedora quando a gente sabe que Ele já sabe o que a gente está dizendo. Alguém aqui vai poder chegar para Deus, fazer uma oração, e no meio da oração Deus, nossa, eu não esperava isso. O cara está confessando o pecado dele, e Deus se assustar assim, meu Deus, eu não esperava isso. Não, gente, Deus não se assusta, não há nenhum pecado que você cometa que Deus vai ficar assustadinho. Ele já conhece teu coração e até as motivações do teu coração, conhece tudo, você de ponta cabeça. Ele conhece até aquilo que você não conhece sobre você mesmo. Então não tem nada que você conte para Deus que deixe Deus ruborizado, vermelhinho. Não tem nada que você diga para Ele que Ele não conheça. E é por isso que a gente pergunta, então para que orar? Por que eu tenho que contar para Deus o que eu sou? Por que eu tenho que confessar toda a minha vida, o que eu fui, e confessar agora o que eu sou para Deus, se Ele já sabe tudo? Esse é o problema da oração. Se a gente vai orar para Deus, veja que coisa curiosa, a gente abre o culto de uma forma, com o problema que Agostinho está colocando. A gente abre o culto fazendo uma oração para Deus, numa língua que não é para Deus entender, numa língua que é para a congregação entender. Então eu estou orando, Senhor, meu Deus e Pai, e vou falando tudo que está ali para Deus, numa linguagem que não é para Deus ouvir, é uma linguagem que é para você ouvir. A linguagem que Deus está ouvindo não é essa. A primeira linguagem que Ele está ouvindo, e que essa nenhuma das testemunhas da congregação vai ouvir, é a daqui. E esse é o problema, quando o teólogo sabe que Deus está ouvindo aqui, a pergunta é como é que a gente consegue manter o discurso contrário? Como é que a gente consegue manter uma pregação que a gente não acredita quando o coração já não acredita mais? A gente só mantém isso mediante as vias da canalice, diante do meio da malandragem do coração, do jeito que a gente tem que aquele que o Agostinho está identificando desde o início,
que é o homem que maquina o mal, que planeja o mal. Então, toda a nossa tentativa de ocultar o coração com uma imagem bonitinha, angélica, legal, joia, mas o coração podre revela, na verdade, a vileza do nosso coração e o descompasso dele. Para concluir, senão a gente vai falar muito, e eu queria que a gente tivesse debate, conversas, etc., no meio do caminho. Ele vai dizer o seguinte: mas para ti, Senhor, diante de cujos olhos está nu o abismo da consciência humana, que haveria de oculto em mim que eu não te quisesse confessar? É isso que a gente está dizendo aqui. O que ele está dizendo, Senhor, se o Senhor conhece o abismo da consciência, que nem eu conheço, o que haveria de novo para confessar que o Senhor já não conhecesse? Na verdade, poderia o Senhor se esconder de mim, mas eu não poderia me esconder de ti. Ou seja, ele está dizendo que Deus pode, se quiser, não dizer e não revelar absolutamente nada para o homem. E aí o homem ficaria ignorante com relação àquilo que Deus sabe e ele não sabe. Em contrapartida, o mesmo não pode acontecer conosco. A gente não tem um espaço que a gente possa esconder de Deus e dizer: Deus, aqui você não vai saber. Isso é uma coisa só entre eu e eu mesmo. Agora, porém, que os meus gemidos são testemunhas de que não me agrado a mim mesmo, tu refulges e agradas-me, e és amado, e és desejado de tal modo que eu começo a ter vergonha de mim e me desprezo, e te escolho a ti, e não agrado nem a ti nem a mim, senão por ti. E aí é a contradição, e ao mesmo tempo esse paradoxo, essa tensão do crente que está diante de Deus. Deus sabe o seu coração, Deus sabe o seu pecado, Deus sabe a sua falha, Deus sabe a sua história, o seu histórico, sabe que ele está dizendo uma coisa, o coração está dizendo outra, mas ele ainda gosta de Deus mesmo assim. Por que ele prefere caminhar com Deus? Mesmo assim, porque ele ama a verdade. E quem ama a verdade, e que se aproxima de Deus, mesmo no descompasso do coração, mesmo quando o pecado é revelado, mesmo quando o descompasso é revelado, o que vai acontecer? Ele vai ficar mal, não é? Uma das coisas mais impressionantes do pecado na vida do cristão é como ele acaba com o cristão. Nesse sentido, o pecado é uma bênção, porque ele é aquilo que faz com que o cristão, no pecado, nesse sentido, tá? Com todas as aspas possíveis, faz com que o cristão sofra. Então, o cristão que diante do pecado não sofre, o cristão que diante do pecado não vê o contrassenso, o contraponto, o desencontro do coração com o discurso, ele não teve a experiência dessa ferida da palavra no coração, desse toque da palavra no coração que faz o cara dizer: não, existe um padrão mais elevado para a vida e eu falhei. Entende? É aquela coisa do filho pródigo que diz: pai, pequei contra o céu, diante de ti não sou digno de ser chamado filho, mas vai até o pai, volta para o pai. Mas ao mesmo tempo, o que é constrangedor é que esse cara que ama a verdade, que volta para o pai depois de ter perdido tudo, encontra um pai que não faz um sermãozinho para ele dizendo: eu te falei que ia dar errado. Não, é o pai que quando o menino diz: me trata como um dos seus, ele pega levanta o cara e tasca um beijo no cara e diz, e recebe o cara com carinho e com amor. Então é disso que Agostinho está dizendo, dessa relação de um Deus que não vai ficar escandalizado com os seus pecados, mas que ao mesmo tempo está de olho naqueles que amam a verdade, e que diante da verdade, diante de suas falhas com relação à verdade, se prostram com o coração no chão, feridos. O pecado tem que sangrar, tem que doer na vida da igreja. Hoje tem muita racionalização do pecado. Estava falando ontem com os meninos ali. Muita racionalização do pecado. O Ronaldo Lidório tem um texto maravilhoso sobre isso. Quando as nossas teologias, elas são construídas para viabilizar a imoralidade do nosso coração, para viabilizar a queda moral do nosso coração. O nosso coração que perdeu princípios morais elevadíssimos, baseados na revelação de Deus e não na nossa opinião sobre o que é certo e o que é errado. A gente perdeu isso. A gente perdeu consciência de pecado na igreja.
E aí por quê? Porque, óbvio, a gente quer fugir daquela mensagem errada do pecado que traz julgo, condenação para todo mundo e não mostra graça. É óbvio, a gente está fugindo disso, porque a gente está cansado de ouvir aquela mensagem que mostra um Deus justiceiro, um Deus que traz um monte de peso e quer matar a igreja e não mostra graça, não mostra redenção. A gente está cansado de não ver Deus, de não ver um Deus redentor em nossas pregações. Mas, ao mesmo tempo, a mensagem do Deus Redentor não pode vir acompanhada da mensagem da racionalização do pecado, como se o pecado não fosse uma agressão contra Deus e contra nós mesmos. Na verdade, bom, já falei isso, né? Aí ele continua: eu estou patente diante de ti, ou seja, estou a nu diante de ti, não há nada que o Senhor não conheça, em tudo aquilo que eu possa ser. E acabei de dizer com que fruto a ti me confesso, e não faço isso com as palavras e vozes da minha carne. Então é o verbum et carnis et vocibus, o verbo na carne e na voz, é o verbo encarnado. O que é o verbo encarnado? O que é o logos encarnado? Os estoicos dividiam o logos em duas categorias: o logos endiáthetos e o logos proforikos. O logos endiáthetos é aquele pensado, é aquele que está lá na mente, é aquele que a gente pensa. E o logos proforikos é a encarnação, a verbalização, a expressão desse logos mental, esse logos que ninguém pode ter acesso se não for encarnado, se não for expresso de alguma forma. Então, ele precisa ser proferido, ele precisa ser dito. E isso é muito curioso, porque ele precisa ser dito para que o logos endiáthetos possa ser melhor compreendido. Essa tarefa pedagógica dos estoicos precisa ser retomada, de alguma forma, pelos teólogos. Por quê? A gente, às vezes, começa a fazer só logos endiáthetos na nossa torre de marfim, fechado em nosso escritório, em nosso gabinete, lendo, e com a boca fechada, calado, sem produzir, sem conversar, sem dialogar. E aí, um exemplo: quem aqui já deu aula na escola bíblica dominical? Mas assim, ótimo. Então, quem deu aqui aula na escola bíblica dominical vai saber muito bem o que eu estou dizendo aqui. Você prepara a aula. Já aconteceu de você preparar a aula e a aula está clara para você, transparente para você, aquilo é de uma clareza incrível. E você fala: hoje vai descer fogo na aula na escola bíblica. Ou na aula, ou num grupo familiar, ou numa coisa, você fala: porque, nossa, isso aqui é maravilhoso, eu entendi isso aqui. Mas está no logos endiáthetos. Aí você vai transformar isso no proforikos. É um desastre. Você começa a descobrir que, puxa vida, isso está errado. Nossa, deu errado, não deu certo. Lembra de ontem, quando eu falei do púlpito solitário da igreja, do pastor que não conversa, e aí testa no púlpito? É um pouco disso. A gente pensa, e antes de pregar, a gente deveria conversar um pouco. A gente não conversa com pessoas. A gente não conversa as nossas ideias, aquilo que a gente entende da Bíblia, por isso a gente não é testado. Você só vai saber se o que você está pensando faz sentido ou não se você falar. Às vezes, quando você começa a falar o que você pensou, você já diz: está tudo errado, preciso fazer o dever de casa de novo. Quando você vai conversar com alguém, alguém chega e te mostra uma coisa que você não viu, e você fala: puxa vida, é mesmo, eu não posso sustentar esse argumento é falho. Então a gente precisa encarnar o nosso discurso, porque se a gente não encarna no diálogo, na conversa, no nosso dia a dia com pessoas, a gente não vai ver o descompasso que há entre o pensamento e a expressão do pensamento. Então, para que haja comunicação entre duas pessoas e as pessoas entendam o que de fato está sendo pensado, é preciso que aquilo que está sendo pensado seja dito de uma forma clara, simples, e que as pessoas entendam. Isso, precisa ser entendido. Então ele está dizendo que existe, acabei de dizer com que fruto me confesso, e ele fez isso com que palavra? A palavra encarnada, o verbo encarnado. Mas aí ele vai prosseguir dizendo o seguinte: e não faço isso com palavras e vozes da minha carne, não só com as palavras expressas, mas com o verbo da alma, com o verbo interior, com o logos interior, e as vozes e o clamor de meu pensamento, que os teus ouvidos conhecem. Ou seja, Deus conhece o proforikos como conhece o endiáthetos. Ele conhece o verbo exterior, ele conhece o verbo interior. Ele conhece aquilo que a gente fala, e aquilo que a gente fala
O que aquilo que a gente fala expressa, o que está no coração. Confessar-me a ti quando sou mal não é mais do que desagradar-me a mim. Então é aquilo que ele está falando. Quando a gente vê o descompasso, isso agride a gente. Mas confessar-me a ti quando sou piedoso não é mais do que não o atribuir a mim, porque tu, Senhor, bendizes o justo, mas antes justifica-o sendo ele ímpio. Assim a minha confissão, ó meu Deus, na tua presença, faz-se em silêncio e não se faz em silêncio. Se faz em silêncio porque aquilo que ele está confessando, o coração também está confessando. Então, quando você está orando, dois logos estão acontecendo, dois verbos. Um verbo do coração e um verbo que é o externo. As pessoas estão ouvindo o verbo externo. Você está ouvindo o verbo externo. Mas Deus também está ouvindo o verbo interno, o verbo do coração. Por isso, quando você ora, você está orando em silêncio e ao mesmo tempo está orando em barulho, com o barulho da sua voz. Uma coisa está sendo ouvida só por Deus, a outra está sendo ouvida por você e pelas pessoas à sua volta. Com efeito, nada de verdadeiro digo aos homens, que antes tu não tenhas ouvido de mim, nem também ouves de mim coisa alguma, que tu antes não me tenhas dito. E aí eu termino com essa questão de que aquilo que a gente reconhece em nós e que a gente acaba conhecendo acerca de nós mesmos, e a gente diz: Senhor, eu sou isso, eu acabei descobrindo isso sobre mim. A gente não pode dizer que a gente descobriu isso por nós mesmos. O que ele diz é: com efeito, nada verdadeiro digo aos homens que o Senhor antes não tenha ouvido, nem também ouves de mim, ou seja, nem tampouco Deus ouve de nós qualquer coisa que Ele já não tenha nos dito. E esse é o caráter da revelação de Deus, que humilha a inteligência humana. Em que sentido? No sentido de que, uma vez que o teólogo está diante de Deus, ele faz teologia corandeu, ele conta com o agir da revelação de Deus. E isso coloca ele numa situação complicada no mundo das ciências, e eu termino com isso. Hoje a gente teria esses dois paralelos. Ou você tem o sacrifício do intelecto em detrimento da fé, o sacrifício intellectus fidei, que é o sujeito que, para crer nos dogmas, ele simplesmente tem que anular a inteligência dele e dizer assim: olha, isso aí não é racional, isso aqui não é verdadeiro, mas que se exploda isso, eu vou crer, mesmo que isso não faça o menor sentido, mesmo que isso não seja razoável, eu vou sacrificar minha inteligência e vou crer. Ou então o racionalismo, que é o sacrifício da fé no tribunal da razão, é dizer, aquilo que a fé está dizendo e que a razão não pode asseverar, que a razão humana não pode justificar e não pode compreender, deve ser limado da nossa vida. Então, de um lado é a razão que opera, dizendo, olha, o que a fé não consegue provar para a razão que é verdadeira, não pode ser crido. Ou então, do outro lado, é a fé que diz, tudo o que a fé diz, ainda que a razão diga o oposto, nós vamos acreditar, mesmo que seja racional, mesmo que a gente diga assim, isso aqui é irracional, isso aqui não tem razão nenhuma. Esses seriam os dois polos. Os polos em que de um lado estaria a fé que abre a mão da razão, ou o lado da razão que desconsidera a fé. O que estaria entre um e outro, de um ponto de vista mais da fé do que da razão, seria a inteligência humilhada, que não é o sacrifício da razão. A razão não morre, ela se humilha. A razão não é tirada do teólogo para ele fazer teologia. Ele não precisa arrancar a razão para fazer teologia, ele não precisa ser um fideísta. Então a razão, o racionalismo não cabe para o teólogo, esse não vai caber mesmo. O que a gente vai precisar resolver é a fé. Como que a gente lida com a fé e com essa razão que Deus nos deu? O racionalismo não vai funcionar. Mas ao mesmo tempo a gente não pode simplesmente dizer que aquilo que Deus nos deu, que é a razão, não serve para absolutamente nada. Ela serve, mas ela só vai servir no contexto da teologia cristã como razão humilhada. E o que é razão humilhada?
Não é a razão que se destrói, não é a morte da razão, é a humilhação da razão. É a razão que diz: aqui, para saber isso, eu não consigo, pela minha própria racionalidade, conceber. Eu só consigo conceber isso, que não é irracional, mas está para além da razão, porque é uma revelação de Deus. E aí o teólogo humilha a sua razão, aceitando a revelação, aceitando que o seu pensamento seja controlado pela revelação, porque ela é superior. Mas ele não precisa anular a razão, ele não precisa anular a inteligência, ele não precisa se desfazer da razão, ele não precisa colocar a razão de lado. Ele precisa apenas que a razão se humilhe, que a razão dobre os seus joelhos, que a razão ore, que a razão cultue. Termino com aquela citação que eu acho fantástica do Heidegger, quando ele faz uma análise da teologia dos modernos. E ele está de olho num Descartes, está de olho num Kant, mas especialmente em Descartes. E Descartes usa Deus para provar a presença de ideias inatas na consciência, sem vir pela experiência humana. E ele usa Deus para isso. Deus existe para fundamentar as ideias que eu tenho em mim e que não vêm pela experiência sensorial. E aí o Heidegger diz assim: diante do Deus de Descartes, diante do Deus da metafísica de Descartes, o filósofo não pode dobrar os joelhos, não pode orar, não pode levantar as mãos e entoar louvores. Então a inteligência humilhada é aquela inteligência de um filósofo que pode dobrar os joelhos diante do Deus que ele acredita que existe, diante de um Deus que é plausível a sua existência, mas ao mesmo tempo ele adora, ele ama, ele cultua. O Deus da revelação, o Deus que se manifesta, que vem ao seu encontro através de Jesus Cristo e que fala de Deus não apenas a partir da razão, mas a partir de Jesus Cristo. É isso, gente. Que Deus nos ajude, principalmente agora.